Então, eu queria começar falando um pouco da minha jornada com a educação. Eu passei o ensino fundamental 1, basicamente num dos poucos colégios reconhecido pela Unesco para a formação de alunos humanos. Fiz a segunda parte do ensino fundamental naquele clichê de colégio particular que só serve para passar no vestibular e estou terminando o ensino médio num dos poucos colégios técnicos que eu tive acesso. Fiz curso, fui escoteiro, fiz cursos online. Então eu tentei ao máximo aproveitar o que eu tinha de acesso à educação e experimentei muito do que a educação no Brasil tinha a oferecer. E, cara, sobraram tantos problemas, tantas coisinhas. Você que estudou, lembra do quadro negro, lembra da caneta de tinta. Agora tem slideshow. E a diferença? Quase nenhuma. Alguns professores sabem usar? Sabem. A maioria não. Você que estudou, lembra como a escola não desenvolvia você? Você estudou, foi para o vestibular, e aí? O que você sabia fazer? Que tipo de habilidade você tinha? O quanto você conhecia? Quase nada. E bem, não precisa mais ser assim. Conforme o tempo passa, a demanda por cursos profissionalizantes ou simplesmente cursos de acesso à informação na internet cresce cada vez mais. Você também tem um aumento muito grande dessa demanda pelo simples motivo de que é mais prático, muitas vezes mais barato, como por exemplo a Lura, que tem 365 cursos por menos de uma parcela de uma escola particular. Então, é muita informação, muita capacidade de profissionalização e a gente aqui estudando a mesma coisa desde a Revolução Industrial. O outro fator que a gente precisa se ligar é, se a gente já tem tudo isso, se nós já temos uma tecnologia, por que continuar estudando dessa forma? Se nos for permitido ter uma plataforma com um conteúdo gerado totalmente por profissionais da rede de educação, diferente do YouTube Edu, que é só pessoas que querem, faça isso parte do trabalho dos profissionais. Imagina a quantidade de conteúdo que você teria numa plataforma como essa. Mas mais importante, o quão personalizado seria esse conteúdo. Assim como na Netflix nós podemos escolher de séries a filmes a curtas, imagina você poder entrar numa plataforma e escolher a aula do tema que você quiser, com a duração que você quiser, com a profundidade que você quiser. Outra vantagem disso é que você não precisa refazer o ensino médio ou estudar novamente num curso noturno se você trabalha para ter acesso a uma informação necessária. Você pode simplesmente acessá-la. Um lugar com fóruns, perguntas, bancos de questões, tudo isso é possível com um pouco de esforço. Agora, se nós temos uma plataforma para ensinar as pessoas o conteúdo básico, o conteúdo da fundação, todo tipo de informação, em um ambiente de educadores para alunos, dificilmente teremos informação falsa, dificilmente teremos coisas ruins e com esse tempo nós podemos resolver um dos maiores problemas que o jovem tem, que é arranjar emprego. Você, quando terminou a escola, o que você tinha no currículo? O que você tinha no seu portfólio? Que tipo de pessoas você conhecia? Mas bem, se o acesso à informação for modificado, for mais personalizado, o professor pode pegar o tempo de aula, cortar pela metade, usar uma metade simplesmente para revisar o conteúdo, pessoa por pessoa, porque afinal de contas o trabalho de estudar e absorver informação foi para o aluno, o professor simplesmente revisaria e tiraria dúvidas, focando, e você poderia aproveitar para permitir que os professores transmitissem habilidades de uma forma mais eficiente. Como, por exemplo, eu estudo num técnico, mas tem aula de teatro, dado por um professor de história. O TED é o melhor exemplo. Para a gente estar aqui, foram 2 bimestres de encontros de 2 horas com aula focada em projeto. E por mais que nós tivéssemos profissionais de técnicos ajudando, outros colégios não têm e não por isso o resultado final deles vai ser pior que o nosso. Um outro grande exemplo que eu tenho que dar, porque nós estamos trabalhando principalmente com soft skills, no que eu citei,
se nós formos para as hard skills, que são habilidades mais desenvolvidas, programação, por exemplo, você não necessariamente precisa de um laboratório para aprender o básico ou pelo menos ser introduzido a isso. Um podcast que eu ouço muito, que são 3 designers revisando jogos, nenhum deles programa, mas um deles dá aula de lógica de programação para alunos do nono ano, simplesmente para introduzir eles a essa dinâmica. A questão é, por que transmitir mais habilidades? Por que ter uma plataforma de ensino se o sistema que a gente tem desde a Revolução Industrial funciona? Bem, cada vez mais a tecnologia avança, nós temos inteligências artificiais mais capacitadas e eu não sei vocês, mas eu não consigo fazer um vestibular melhor que uma máquina. Eu não consigo reconhecer padrões melhor que uma máquina. Eu não consigo ser mais robô do que os próprios robôs. Então, em vez de tentar nos tornar máquinas, por que não aproveitar nossa própria habilidade, que é a criatividade? Por que não desenvolver isso? Quanto ao vestibular, bem, a vida adulta não se baseia em usar todo o nosso conhecimento adquirido ao longo da vida para resolver problemas em troca de dinheiro? Porque o vestibular não pode ser o mesmo. E se não for possível, pelo menos que as faculdades aceitem um portfólio, um treinamento de habilidades, porque afinal de contas, se a pessoa já sabe o que ela quer, é muito mais fácil para ela continuar naquele curso e aumentar a taxa de conclusão. Quando nós falamos ainda mais no futuro, nós estamos cada vez mais nos aproximando de uma era que provavelmente vai ser o filtro da vida humana. O filtro da vida, para quem não sabe, é a teoria que responde por que nós não encontramos vida inteligente ainda, que é basicamente ou a vida é muito rara ou toda a vida inteligente chega a um ponto de colapso. E bem, nós estamos chegando a um ponto onde a produção de comida vai aumentar, cheio de inteligência artificial no mercado para ocupar a mão de pessoas mal qualificadas. Nós teremos o avanço do 5G, que vai permitir avanço na realidade virtual, em carros autônomos. Provavelmente, um médico formado antes do 5G, se ele não continuar estudando, ele não vai encontrar emprego, porque provavelmente a medicina vai usar cada vez mais robôs, biotecnologia e outros tipos de habilidades. Então, em vez da gente ficar sentado esperando que, bem, tudo dê errado, já que é isso que vai acontecer se nós não ficarmos mais capacitados, nós podemos buscar isso. E por que os políticos ou outras forças buscariam isso? Bem, um povo alienado é útil, mas uma mão de obra desqualificada não tem utilidade. Antes de finalizar, eu só queria dar um agradecimento a todas as pessoas que se enquadram em distribuidores de informações não limitantes, sejam eles quadrinistas, youtubers, professores, escritores, colunistas ou qualquer outro tipo de divulgador científico. Muito obrigado, se não fosse por vocês eu não estaria aqui hoje.